Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Descomplicando a Advocacia. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora Cláudia Barros, de Penal. Vocês sabem que não é minha área, mas eu sei que tem muitos de vocês que assistem e pedem conteúdo sobre isso. Então eu vou fazer aquelas perguntinhas que vocês já estão acostumados dessa série de perguntas aqui do nosso canal. A primeira, professora, como que foi sua escolha pelo direito penal? A minha escolha do direito... Primeiro eu gostaria de dizer aqui um oi para o pessoal do canal, dizer que é um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E dizer para vocês o seguinte, que muitas vezes as nossas conquistas elas podem se originar de derrotas. E a minha foi originada de uma derrota. Eu sou professora de Direito Penal porque a minha primeira prova me derrotou em Direito Penal. Eu fiz prova para o Ministério Público do Estado de Goiás na época, e isso em 96, 97, e eu fiquei reprovada na prova oral de Direito Penal. E quando eu fiquei reprovada na prova oral de Direito Penal, eu disse, não, eu não vou deixar Direito Penal me arrasar, me destruir, né? E aí eu comecei a estudar muito Direito Penal. E fui começando a gostar, depois aquilo se transformou numa relação de amor e ódio. Entende? Porque eu tinha que aprender o negócio, então eu estava em cima para aprender. E acabou que eu me dediquei ao Direito Penal, e são 21 anos que eu já leciono Direito Penal, né? Já lecionei em faculdades, leciono até hoje em pós-graduações, MBA, LLM e concursos públicos, que na verdade é o meu nicho, minha especialidade, né? E eu amo estudar Direito Penal, eu amo ensinar Direito Penal. E o mais bacana, sabe, Simone, vai dizer que o seguinte, o legal de tudo isso é que você, através do seu exemplo, você consegue fazer com que as pessoas vejam que isso é possível. É verdade. E o mais bacana da vida é você fazer com que as pessoas vejam que é possível que elas consigam aquilo que elas sonham fazer. Que bacana. Porque você conseguiu. É verdade. Né? E pegando esse gancho de mostrar que é possível e dar o exemplo, e também de você ser professora de concurso, como foi para você essa dúvida, advogar ou fazer concurso? Não, na verdade, eu nunca quis advogar. E eu gosto de ser muito franca naquilo que eu tô falando, porque não é bacana, mas eu quero falar uma coisa para os advogados. Eu nunca quis advogar, porque eu sempre fui uma pessoa muito moderada em tudo que fiz. E a advocacia, ela não é para qualquer um. Eu sempre optei, assim, pela estabilidade. Pela estabilidade. Só que a advocacia, ela dá muito mais oportunidades de vitória. Hein? Isso que é importante que as pessoas saibam. Na verdade, a minha mãe é advogada, não é? Minha mãe é advogada. Minha mãe ama ser advogada, que minha mãe agora está com 70 e poucos anos, já está largando porque não quer mais, mas minha mãe ama a advocacia. Minha mãe é advogada há muitos anos, inclusive minha mãe tinha sonho de ser advogada. Se formou em Direito quando eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje a data da formatura de minha mãe. Né? Mas eu lembro de uma forma muito... Parece que agora, que eu tô vendo minha mãe e meu pai se formando ali. Né? Porque fizeram faculdade juntos, que não puderam terminar a faculdade, né? Quando mais jovens. E ali, já com quase 40 anos, minha mãe e meu pai se formaram em Direito. Minha mãe, na época, realizou o sonho dela, graças à ajuda de uma tia nossa, uma tia minha, né? Cunhada da minha mãe, que falou, você quer ser advogada? Então você vai ser, Catarina, eu vou ajudar. Então, a minha mãe conseguiu, realizar aquele sonho dela. Só que eu vi a minha mãe trabalhava muito atrás de um lugar, né? Assim, porque a advocacia é uma profissão lindíssima. É uma profissão lindíssima. E é uma profissão que as pessoas, às vezes, eu falo isso muito para os meus alunos. Muitas vezes eu falo isso para os meus alunos. Que eles têm, há muitos deles, que têm
toda cara que tem aquela coisa da advocacia, que tem aquele amor pela advocacia. E eu acho que tudo que você faz deve ser por vocação, sabe? Então, eu atribuo a minha escolha pelo concurso público, a opção que eu fiz pelo concurso público, a opção que eu fiz pela carreira do Ministério Público, um pouquinho também a essa minha dúvida com relação a que seria a minha vida na advocacia. Mas eu digo que, ao mesmo tempo, eu admiro muito as pessoas que empreendem na advocacia, as pessoas que correm atrás do seu sonho na advocacia. Eu tive um aluno na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Lá, a escola é sem dúvidas, uma das maiores escolas de magistratura do país. E um aluno meu, menino brilhante, lá são 6 períodos, né? É quase uma nova faculdade. E esse rapaz, ele estava no 5º período já, só faltaria ali mais aquele ano para ele terminar a Escola da Magistratura, depois de muito sofrimento, muitas provas, ele virou para mim e disse: professora Claudinha, eu comecei a advogar num escritório e eu não sei como vai ser a minha presença, se eu vou continuar, se eu vou conseguir manter a minha presença. E aí eu queria falar isso para a senhora, que se eu não tiver as aulas, a senhora saber que é por conta disso, estou tendo que viajar para São Paulo, enfim. Eu disse: meu filho, vá com tudo, meu filho. Sabe, eu torço muito por ti. E ele conseguiu, com toda a dificuldade, terminar a escola. Só que é o seguinte, menos de um ano depois, ele tinha sido eleito, escolhido lá pelos advogados do escritório dele, um grande escritório de advocacia, como revelação. E, e não quis, ele desistiu do concurso público, porque ele brilhou na advocacia. E ele é um menino, assim, de quem eu tenho todo o orgulho do mundo. Sempre que eu lembro dele, eu fico pensando que as pessoas que amam advogar, que elas devem lutar sim por isso. Só que tudo na vida é preciso você ter brilho nos olhos para fazer. Então, por exemplo, eu amo o Ministério Público, eu adoro ser promotora. Eu não acredito que ninguém possa ser qualquer coisa de bom sem amor. Você concorda comigo? Concordo. Eu não conseguiria ficar num lugar sem amor. Então, é preciso que você, que tem essa coisa que pulsa pela advocacia, que você confie, que você se aperfeiçoe, que você faça cursos de pós-graduação, que você invista na sua formação e que você corra atrás dos seus sonhos. Porque a pior coisa do mundo é você um dia colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim: meu Deus, eu não sou nada daquilo que eu quis ser. Deve ser de uma frustração absurda. Não é não? Eu fico pensando. Eu ficaria extremamente frustrada. Agora, que é uma luta, né, minha amiga? Opa! E uma coisa que todo mundo pergunta muito, assim: Simone, eu tô na dúvida se eu faço concurso ou se eu advogo. E acaba fazendo meio que as duas coisas. E não faz nada bem. É muito comum pro jovem advogado. Aí ele meio advoga e meio estuda para concurso. Ou seja, não se dedica de verdade a nenhuma coisa nem a outra. E eu sempre falo: foca, qual que você quer? Qual que é a profissão dos seus sonhos? Quando você fecha os olhos e se imagina daqui a 5, 10 anos, você se imagina fazendo o quê? Isso. É sendo advogado? Isso. Ou é sendo promotor? Ou é sendo juiz? Ou é sendo delegado? Sim. Pensa. Se você quer isso, então foca. Tem gente que me responde assim: não, mas eu queria trabalhar com marketing. Então vai. Isso. Sabe? Foca no que você quer, vai ali, segue essa linha, porque, gente, a vida é curta demais pra gente ficar se preocupando com, eu queria tal coisa, mas todo mundo fala, meu pai e minha mãe falaram pra eu fazer concurso por causa da estabilidade. Gente, não compensa, realmente. Não, até porque a vida de cada um é a vida de cada um. Exatamente. Né? E o que acontece também hoje é que eu vejo o seguinte: nós temos um número absurdo de faculdades de direito nesse país. Não é? Muitas pessoas, por exemplo, são contra a prova da ordem. Eu devo dizer que eu não sou. Eu também não. Nunca fui contra o exame de ordem. Porque imagine o seguinte: se para o advogado que está aqui, já com a sua carteira, já tendo feito o exame da ordem, já tendo sido aprovado no exame da ordem,
mostrado capacidade para receber aquela carteira e dizer com orgulho, eu sou um advogado, eu tenho aqui. Tá difícil pelo número de profissionais da área. Você imagina se não houvesse o exame de ordem. Você imagina se não houvesse a filtragem do exame de ordem. O exame de ordem, ele é necessário sim. Ele é necessário, pelo menos pelo contexto atual. Com tanta gente saindo das faculdades de Direito. E o que acontece? A facilidade do ingresso no ensino universitário, não, na faculdade. Porque ensino universitário é alguma coisa muito maior, concorda comigo? É verdade. Isso também faz com que nós tenhamos aí muita gente que só entra por entrar, que só cursa por cursar. E olha só, eu acho que deve ser muito vazio, deve dar um vazio muito grande na alma da gente fazer uma coisa por fazer. Então, por exemplo, essa pessoa que você disse, eu tô fazendo marketing, queria fazer marketing, meu Deus do céu, então por que ela entrou para fazer direito? Porque ela insistiu. Muitas vezes a pessoa modifica os seus planos, muito lícito, legítimo. Inclusive, a gente não deve nunca ter medo de mudar, né? Com certeza. Eu digo. Eu faço questão de ser Raul. Tem aquela música do Raul. Não quero ser uma metamorfose ambulante, não quero ter velha opinião formada sobre absolutamente nada. Eu quero mudar todas as vezes que a vida me impuser mudar. Sabe? Mas eu não consigo entender a pessoa que desde lá de trás já não queria fazer direito e entra na faculdade de direito. Ele faz. Não é? E outra coisa também, não sei se você concorda comigo, às vezes as pessoas ficam amedrontadas pelo número de advogados. Mas peraí, quantos são verdadeiramente advogados? É verdade. Quantos são aqueles que verdadeiramente lutam para ter sucesso na sua profissão? No seu ofício? Na minha turma, de pessoal que se formou comigo, digamos de uns 25, 30 amigos próximos, que a gente era uma galerinha do mal, assim, não tô brincando. Do mal também. Mas era uma galerinha grande, assim. Então, digamos que de 20 pessoas, a gente conta nos dedos quem é advogado. Sou eu e mais 2 ou 3 colegas. Então, 4 de 20. Aí tem 2 policiais rodoviários, tem uma delegada, tem uma que delegatária de cartório, tem uma que largou o direito e abriu uma empresa de festa infantil. Tá feliz? Tá realizadíssima, tá fazendo um curso de boleira, vocês não estão entendendo. Então, assim, não significa que todo mundo que se forma e todo mundo que tira a OAB é realmente advogado. Não. Então, isso é um mito, realmente, que assusta mais do que qualquer outra coisa, né? Agora, também tem uma coisa que eu sinto no exercício da minha atividade profissional, uma coisa que é preciso que a advocacia tenha noção disso. Você tem que se impor. Se impor da forma mais bacana que existe, que é através da sua capacidade, mostrando capacidade, sabendo exatamente o seu papel na sociedade. Assim que você se impõe. Não é se impor batendo porta, gritando, inventando factoides para poder aparecer. Não, nada disso. Se impor. Se impor através do exercício sério da profissão. E o que eu vejo é que muitas vezes alguns advogados se colocam numa posição que não é bacana. Eles se inferiorizam quando não devem. Eles se colocam como menores quando não são. Se colocam como subservientes quando não devem ser. Né? Então, o advogado se impõe pela sua capacidade técnica, pela lisura das relações, pela seriedade que tem com relação ao seu cliente. E com isso, ele se faz respeitar. E ele deve exigir esse respeito de todas as autoridades. A mim, causa uma certa perplexidade quando um advogado entra no meu gabinete tem um advogado. Bom, doutor, pode entrar. Doutor, como vai o senhor? Sento, toma café. Peço água, café, converso. Falo sobre o Vasco, minha paixão. Eu falo sobre tudo. Aí o advogado diz assim pra mim, doutora, que bom, tô me sentindo tão feliz aqui, olha, a senhora não sabe como eu vou feliz aqui da nossa conversa, muito obrigada por ter me atendido. Eu falei assim, não, doutor, não, tem alguma coisa errada. Muito obrigada por ter atendido o senhor, não. Eu estou fazendo o meu papel,
Eu sou um agente público, eu tenho obrigação de atender o senhor, sim, doutor. Né? Eu preciso conversar. O senhor pode vir aqui quantas e quantas vezes o senhor quiser. O senhor será atendido como advogado, só acompanhando aqui, às vezes nas oitivas e tudo, acompanhando o seu cliente, e faço com todo amor. Óbvio que existe, por exemplo, vai ser toda hora que eu for no seu escritório que você vai poder me atender? Não, claro que não. Porque pode ter uma agenda. Exatamente. Não é verdade, querida? Em que outras pessoas já vão estar. Mas você agradecer porque você foi atendido, tem alguma coisa errada nessa relação. Não é verdade? E eu acho que, de repente, o mal do nosso país é nós ainda querermos colocar hierarquia onde não tem. Nós queremos criar hierarquia onde não existe. Essa nossa relação deve ser movida por uma única palavra: respeito ao papel de cada um. Assim como eu não aceito ser desrespeitada por um advogado, eu jamais desrespeitarei algum. E é isso que todo mundo deve pensar, na minha opinião. Assim como eu não desrespeito um juiz, eu não quero ser desrespeitado pelo juiz. Assim como eu não respeito o senhor membro do Ministério Público, eu não quero ser desrespeitado pelo membro do Ministério Público. Porque se nós aprendermos esse caminho da transparência nas relações, de cada um saber o seu papel, de cada um fazer o seu papel, como determinam as leis, e mais do que isso, como determina a Constituição, eu acho que nós vamos ganhar muito. Nós vivemos um embate que parece que é uma coisa que não tem fim. Porque a gente quer ficar brigando por um papel que não é nosso. Não é não? A gente quer ficar brigando por uma coisa que não existe. Quando nós contribuiríamos muito mais para o desenvolvimento do nosso país, para o crescimento da nossa sociedade, para o fortalecimento da nossa democracia, se cada um de nós se colocasse no seu papel e fizesse o seu papel. É verdade. Entende? Então, se eu tivesse assim que deixar uma mensagem... Que seria a próxima pergunta que eu ia fazer. Puxa vida, gente. A pessoa é besta. Transmimento de pensação, né? Assim que o pessoal fala. A pessoa é besta, Jesus. Sim, eu ia justamente perguntar isso para finalizar. Se você pudesse deixar uma mensagem, talvez até um conselho para quem está começando, qual que seria esse conselho? Bem, o meu conselho é: faça com amor. Faça com amor, com consciência do seu papel. Faça não apenas pensando naquilo que você vai ganhar em termos materiais, mas pensando naquilo que você vai contribuir, porque de nada terá valido, mas de nada. Se você daqui a alguns anos, ainda que muito bem materialmente, olhar para trás e verificar que você não modificou a vida de absolutamente ninguém, você deve questionar a razão pela qual você passou por esse lugar aqui. E eu tenho certeza que você não vai. Tenho certeza que no futuro você vai olhar para trás e vai dizer que muita coisa boa você fez, para muita coisa boa você contribuiu, algumas realidades você conseguiu mudar, ou se não conseguiu mudar, você fez o melhor para conseguir mudar. Uma beijoca no coração de todos vocês e desejar que Nosso Senhor esteja sempre com vocês, iluminando, abençoando a vida de vocês. Amém. Obrigada, professora. Obrigada a você que está assistindo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo. Tá vindo um código penal aí, né? Se Deus quiser. Ano de 2020, meu código penal. Então fica lá de olho nas redes sociais da professora. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Não esquece de dar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, e compartilhar com os amigos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.